Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos trazer um assunto polêmico, um assunto que divide opiniões. Por isso, se você quiser entender o meu ponto de vista, assiste esse vídeo até o final. Lembrando que tudo que eu produzo é apenas e tão somente o meu ponto de vista, tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos voltar no tempo. A Umbanda nasce no começo do século XX, lá com Zé de Moraes, e ela é uma mistura de catolicismo com espiritismo. Tanto é que esses adeptos não se viam praticantes de uma nova religião, e sim como uma nova maneira de se fazer espiritismo. É daí que surgem, por exemplo, expressões populares como espiritismo de linha, espiritismo de terreiro e futuramente espiritismo de Umbanda. Até mais ou menos os anos 40, os terreiros de Umbanda vão se manter dessa forma. Como eu sei disso? Baseado na literatura do Leal de Souza. Se você pesquisar, Leal de Souza foi um jornalista que fez, ali no finalzinho dos anos 20, começo dos anos 30, uma série de reportagens sobre a Umbanda, e essas reportagens se tornaram livros, como por exemplo o Espiritismo, a Magia, as Sete Linhas de Umbanda. A gente tem um registro histórico disso. Não é simplesmente um achismo da minha parte, é só você ler o livro que você vai chegar à mesma conclusão. E é por essa razão que os terreiros de Umbanda mais antigos até hoje têm na sua fachada o termo espírito. Não é ilê, não é axé, não é barracão, não é inzo, é espírita. Por quê? Porque a influência do candomblé sobre a Umbanda só chegará posteriormente. Então essa ideia de que a Umbanda tem uma matriz africana que se perdeu, isso tudo é bobagem. As fontes históricas deixam muito evidente que o espiritismo e o catolicismo foram a base da Umbanda no começo do século XX, lá com Zé de Moraes. Ponto. Ok. Entre os anos 40 e final dos anos 60, acontecem dois movimentos que vão influenciar muito a Umbanda. O primeiro movimento é a migração de pais e mães de santo do candomblé da Bahia para o Rio de Janeiro, posteriormente para São Paulo e para Minas Gerais. E o segundo movimento é o interesse de pesquisadores brasileiros, justamente num período histórico que havia muito interesse em construir uma identidade nacional, e essa galera estava pesquisando sobre a religiosidade do povo brasileiro. Eles até olham para a Umbanda, mas não dão muito valor para ela. Eles entendem que a Umbanda se perdeu, que a matriz africana se diluiu. É daí que vem essa história de uma matriz que se perdeu, que se diluiu, de uma Umbanda que foi branqueada, sei lá. Tudo isso daí para mim são bobagens. Então eles deixam a Umbanda de lado e vão focar no candomblé, e mais especificamente no candomblé queto, porque eles também olham para outras formas de candomblé, como o candomblé de Angola, e eles pensam a mesma coisa. Ah, se perdeu, se diluiu, eles não dão muita bola, tanto que isso tem uma certa rixa até hoje entre os chamados angoleiros e o pessoal do queto. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí que você vai encontrar isso. Bom, então eles focam muito no candomblé queto, que é de onde vem o culto aos orixás, e isso deixa esse candomblé muito evidente. Então o candomblé ganha status, as pessoas começam a fazer música, começam a visitar terreiros, isso começa a ser uma coisa bacana, isso vai ganhando mídia e, por consequência, vai atraindo a atenção de dirigentes de terreiro de Umbanda que, desejando compreender mais e melhor o culto aos orixás, começam a se iniciar no candomblé. Então eles raspam, eles fazem santo, eles ficam ali anos, fazem as suas obrigações, aprendem a cultura de candomblé. E isso muda muito o candomblé e muda muito a Umbanda. Por quê? Porque nesse entrecruzamento cultural e religioso, esses dirigentes de terreiro influenciam o candomblé. Por exemplo, não é comum até hoje em casas tradicionais, principalmente queto, você vê manifestação de espíritos. Candomblé é um culto a divindades. E tem muitos terreiros hoje queto que você chega lá que você não sabe se é terreiro de candomblé, se é de umbanda. Tem preto velho, tem caboclo, tem exu, tem pombagira, tem consulta. Então isso não é do candomblé, isso é da umbanda. Só que ao mesmo tempo, esses dirigentes de terreiro que aprenderam a cultura do candomblé, eles voltam para os seus antigos terreiros ou criam novas casas misturando candomblé e umbanda e trazem para dentro da umbanda influência do candomblé,
ritualísticas, palavras, conhecimentos adversos e principalmente a ideia de pai e mãe de santo, que originalmente não tinha na Umbanda. Pode pegar os livros antigos de Umbanda, você não vai ver falando de pai e mãe de santo lá. Você vai ver expressões como chefe de terreiro, dirigente. Por quê? A Umbanda tem mais ou menos as relações horizontalizadas. Eu vou dizer mais ou menos porque não é uma linha reta, né? Você tem ali umas pequenas elevações que são as pessoas responsáveis por dirigir um terreiro de Umbanda. Essas pessoas são médiuns como quaisquer outros que receberam da espiritualidade essa tarefa. Então, enquanto o médium de corrente chega, faz o dele e vai embora, o dirigente é um médium como ele, só que tem uma responsabilidade a mais. A responsabilidade pela comunidade, a responsabilidade pelo todo. Só isso. No candomblé é diferente. No candomblé as relações são verticalizadas, tendo o pai ou a mãe de santo lá no topo. E por que é importante falar isso? Agora presta atenção. A palavra pai de santo é uma tradução abrasileirada de Babalorixá, que significa pai do orixá. A mesma coisa com Ialorixá, a mãe do orixá. Dentro da compreensão do candomblé, o sacerdote, o líder religioso, ele não é apenas uma pessoa como qualquer outra. Ele tem um poder espiritual que é próprio dele, o de iniciar novas pessoas. Então, quando você, por exemplo, vai se iniciar no candomblé, você vai passar por uma série de ritualísticas em que esse líder religioso, com um poder que só ele tem por ser um líder religioso, ele vai colocar uma fração, uma força desse orixá original, que é uma força da natureza, dentro da pessoa. Só ele tem essa força. E outros que são como ele, eu quero dizer, entende? Não é qualquer um que pode fazer isso, é só o líder religioso. Por isso que ele é chamado pai de santo, porque ele está colocando naquela pessoa uma força. E na compreensão do candomblé, essa força, ela se mistura com o próprio ser humano e cresce dentro dele. É como se fosse um outro ser vivo. O iniciado no candomblé se torna o templo do orixá. O orixá habita nele, entende? Mas não é o orixá primordial lá não, é uma fraçãozinha, uma faísquinha. Mas quem tem esse poder é só o pai ou a mãe de santo. Por isso que eles são chamados pais ou mães de santo, porque eles se tornaram os criadores daquele rito que permite a essa força existir no iniciado. Agora me fala, tem alguma coisa na Umbanda a ver com isso? Não tem. Por isso que é incoerente. Quando eu escuto alguém falar em pai de santo dentro da Umbanda, para mim é a mesma coisa de falar padre na Umbanda, pastor da Umbanda, sabe? Não tem lógica. Mas aí você fala, Léo, mas eu nunca conheci um terreiro de Umbanda que não tivesse um pai ou mãe de santo. Eu falo, é verdade. Por quê? Porque depois dos anos 60, a aproximação entre candomblé e Umbanda foi tão forte que as pessoas já se acostumaram a ver terreiros de Umbanda que são meio candomblé e terreiros de candomblé que são meio Umbanda. Tanto que muitas pessoas, quando vêm aqui conhecer o nosso trabalho, falam assim pra gente, nossa, é diferente, né? Quem que é o pai de santo da casa? Eu falo, não tem, que as pessoas acham que sou eu. Eu falo, não sou pai de santo, nunca fui e nunca serei. Porque para mim não tem sentido. É a mesma coisa de falar, eu sou padre da Umbanda. Ah, quem que é o padre desse terreiro? Sou eu. Quem que é o pastor desse terreiro? Sou eu. E aqui eu quero fazer um adendo. Eu sei que muitas pessoas cresceram na Umbanda com esse sistema de pai e mãe de santo. Eu não quero ofender essas pessoas, eu não estou desmerecendo. Eu só estou dizendo que da nossa forma de ver não faz sentido por isso. Lá no candomblé, na estrutura do candomblé, tem todo um sentido para alguém ser tido como pai ou mãe de santo. Mas na Umbanda não tem, porque a Umbanda não tem essa iniciação. Os nossos guias, eles vêm de fora. Então o preto velho chega aqui e incorpora em mim. No candomblé, essa força está dentro. O pai de santo chama essa força para fora. Por isso que as pessoas falam, virou no santo. E não incorporou, porque incorpora que vem de fora. Entende a diferença? Então, foi uma aproximação cultural, uma aproximação religiosa, que eu também não sou contra. Religião é isso, religião é diversidade.
Eu repito, eu só estou querendo mostrar que na nossa maneira de ver e pensar e fazer Umbanda, não faz sentido nós termos um pai ou uma mãe de santo. Até porque uma das consequências da relação verticalizada é a relação de autoridade e de conhecimento. Por exemplo, eu acabei de assistir um vídeo que foi o que me motivou a gravar esse vídeo aqui, em que o pai de santo estava dizendo como era difícil se desdobrar para atender os filhos da sua casa. Então o cara tem uma casa de candomblé, ele tem 100 filhos, essas pessoas toda hora querem falar com ele, porque é o líder religioso. É ele quem dá conselho amoroso, é ele quem dá conselho afetivo, é ele que vai dizer o que tem que ser feito para destravar ou não a vida da pessoa. Então tudo flui em direção a ele. A Umbanda não trabalha dessa maneira. Pelo menos a Umbanda que eu pratico. Tudo que eu sei, qualquer pessoa do nosso terreiro pode saber. Ela só não vai saber se ela não quiser, se ela não se dedicar o suficiente. Logo, não cabe a mim resolver a vida de ninguém. Cabe às próprias pessoas utilizarem o conhecimento que elas possuem para resolverem as suas vidas. Afinal de contas, eu sei que você que está me assistindo está mais ou menos na mesma faixa etária que eu, e eu sei que o YouTube me mostra. As pessoas que me acompanham têm entre 35 e 45 anos de idade. Você provavelmente já é profissional, já casou, já descasou, já tem filho, tem a sua vida e você faz tudo sozinho. Agora, quando chega na parte espiritual, você tem que ser cuidado por outro? Quantas pessoas já vieram conversar comigo dizendo assim, eu saí do terreiro porque o pai de santo não me dava atenção. E eu sempre pergunto, e por que você precisa da atenção dele? Que carência é essa? Vai tratar isso na terapia então, porque ele não é seu pai. Ele é só um médium como você. Ele começou igualzinho você. Só que a espiritualidade deu para ele uma tarefa a mais e ele construiu um terreiro. Mas isso não faz dele melhor, não faz ele um ser mais poderoso e ele tem problemas como você. Então, não é melhor você aprender com ele aquilo que é necessário para que você toque a sua vida, ao invés de sempre ficar dependendo de uma pessoa para te dizer o que fazer, o que pensar? Entendem? Então, quando a gente tem relações hierarquizadas, a gente tem sempre alguém mandando e os outros obedecendo. E eu fico pensando, poxa, o cara é profissional, o cara tem a família dele, ele educa os filhos, ele faz tudo sozinho. Por que quando chega na parte espiritual ele precisa que alguém faça isso por ele? Então, na Umbanda que eu aprendi, o conhecimento está disponível e acessível a todas as pessoas. Aprende quem quer. E uma vez que aprendeu, cada um é responsável por si. Naturalmente, nós podemos ajudar uns aos outros quando somos solicitados a isso, mas não sou eu que vou abrir os caminhos de um filho da casa, não sou eu que vou dizer que banho a pessoa deve fazer ou não deve fazer, ela tem que saber isso, porque se ela passou pelo desenvolvimento, se ela acompanhou os estudos, ela vai ter o conhecimento para isso, ela não precisa da minha autorização, ela não precisa do meu pedido, ela não precisa me pedir auxílio, ela tem que saber fazer isso por ela mesma. Então, quando eu falo para as pessoas, nosso terreiro tem 8 anos, nós não temos pai de santo, nunca tivemos e nunca teremos. Eu não sou pai de santo, nem quero ser. Eu não quero ser responsável pela vida de ninguém. O que eu posso, eu ensino. Aprende quem quer, pratica quem quer. E cada um toca a sua vida fazendo o que dá conta de fazer. É essa maneira como a gente entende. E é por essa razão que, no meu ponto de vista, diante daquilo que eu aprendi com as entidades, diante daquilo que a gente faz no nosso terreiro, não tem o menor sentido termos pai ou mãe de santo. Embora as pessoas querem isso. Eu já tive o desprazer de ter conversas desse tipo com as pessoas, de gente que falou para mim assim, porque eu queria que você fosse um líder. Eu falo, cara, eu sou líder da minha vida. Seja você o líder da sua vida. Né? Eu não sou melhor que ninguém, não sou especial, eu não tenho nenhum conhecimento que você não possa ter se você se dedicar a aprender tanto quanto eu me dediquei. E é assim que eu aprendi, um conhecimento espiritual que liberta, que não mantém ninguém preso a ninguém, que não mantém ninguém subserviente a ninguém. É isso que eu entendo e é isso que eu quis trazer aqui hoje. Um abraço, até o próximo vídeo.